O lobisomem na chácara. Boa noite. Esse relato é de um velho senhor que veio morar ao lado de nossa casa uma certa vez. Ele nos conta que em sua mocidade foi morar em uma chácara de um amigo. Foi para cuidar da propriedade. Lá havia porcos e galinhas. Porém, a casa era bem diferente. Tinha dois cômodos e uma área livre no meio. Ele morava em um cômodo e no outro o dono deixava algumas coisas guardadas. Tudo ia bem, até que de repente ele começou a ser atormentado, de noite, por alguma coisa que caminhava por essa área que existia entre os dois cômodos. Segundo ele, era um animal com unhas grandes, tipo um cachorro, pois dava para ouvir as unhas no chão quando ele caminhava. Porém, em certo ponto, ele ficava sobre as patas de trás, pois mexia no cadeado da porta. Depois disso, ele ia atrás das galinhas. Elas dormiam numa árvore baixa. Ele as derrubava e depois corria atrás delas no escuro. Ele podia ouvir as galinhas desesperadas, correndo. Ele relatou essa história para o dono da casa. Pediu uma arma, mas ele falou que era bobagem. Não acreditou na história. Cansado daquilo, numa noite arrumou pedras de ferro que tinha numa sanga, que passava ali perto e resolveu dar um jeito naquela situação. Deixou algumas pedras do lado de fora, de modo que quando ele abrisse a porta, estariam ao seu alcance. Assim esperou, e como de costume, aquele bicho veio. Ele tinha que esperar o momento certo. O bicho não podia estar muito perto da porta. O bicho veio como de costume, andou naquele espaço que havia entre os cômodos, chegou na porta e mexeu nas pedras. Ele pôde ouvir ele levantando uma das pedras, depois a soltando de novo. Depois disso, ele foi embora. Não ficou por ali, como de costume. Esses bichos são inteligentes. Ele pôde pressentir o risco que corria. Ele não voltou mais depois disso. Se era um lobisomem ou não, vai saber, né? Mas era muito esperto para ser um cão ou outro animal. Onde moramos é um lugar muito isolado. Tem muito mato, muitas histórias de avistamentos de lobisomens. Tem até um que pouco tempo atrás atormentou a região, atacando gado, matando e o matando. Tinha até fotos do gado todo arranhado por um animal muito grande. Nós moramos no Rio Grande do Sul. Aqui não tem onça, nem um felino de grande porte para justificar os ataques. Mas essa já é uma outra história. O lobisomem de São Pedro. São Pedro é uma cidade no interior de São Paulo, conhecida por ser uma cidade turística pacata, mas esconde seus mistérios e causos. Pois bem, quem me contou este caos foi meu tio, irmão mais novo de minha avó. Ele contou que uma vez, em um inverno frio e intenso, sendo ele servidor público da prefeitura, todos os dias se levantava muito cedo, pois era responsável pela limpeza da praça, varrendo e fazendo a jardinagem. Era uma época que não existia ponto, nem cartão para bater. Então, o próprio funcionário fazia seu horário. Ele gostava de começar bem cedo para aproveitar o tempo fresco. Bom, como eu disse, era um inverno rigoroso. Ele levantou cedo, como de costume, antes das 4 da manhã. Tomou seu café e saiu para a labuta. Meu tio guardava seu carrinho com as vassouras no cemitério municipal, do qual ele morava bem próximo. Entre a sua casa e o cemitério, apenas uma viela os separava. O céu estava limpo, sem nenhuma nuvem, e era lua cheia. Ao acabar de passar a viela, se deparou com uma cena muito estranha. Próximo ao portão do cemitério, viu muitos cachorros, entre eles um grande, muito grande, com pelos negros, grossos, que tentava a todo custo se livrar dos outros cães que o cercavam. Meu tio olhou nos olhos daquele cachorro grande e sentiu medo, a ponto de voltar para casa e avisar sua esposa que tinha um cachorro louco solto pela rua. Ele disse que não era para deixar as crianças saírem na rua, pois aqueles olhos com o fundo amarelado do cachorro o assustaram a ponto de criar-lhe pavor. Ao voltar novamente ao cemitério para pegar o carrinho de limpeza, não os viu mais, nem os cães, nem aquele cão negro diferente. Bem, os dias se passaram. A história ficou registrada de sua memória. Em uma tarde, ele se deslocou até o mercado, próximo à sua casa, para pegar alguns itens que estavam faltando na despensa. Na volta para casa, ao passar por uma casa próxima à sua, morava um vizinho que tinha se mudado há pouco tempo, bem introspectivo.
Não conversava com ninguém, nem ao menos respondia os cumprimentos direcionados para ele. Mas aquele dia foi diferente. Ao passar pela casa, o senhor estava cortando a grama do jardim. Meu tio passou e o cumprimentou. Ele respondeu com outro cumprimento. Meu tio, por um momento, fixou os olhos e sentiu pavor, pois os olhos do vizinho eram iguais aos do cão negro. 2 semanas depois, o tal vizinho se mudou. O lobisomem da laranjeira. Na verdade, eu sempre odiei coisas de terror. Porém, neste fato, por algum motivo, comecei a dar mais importância. E hoje estou aqui, grande fã de canais de terror, contando um relato. Primeiramente, mesmo que eu não gostasse de nada de terror, eu sempre amei histórias do folclore, em especial as do lobisomem, que percorre a minha família desde o tempo do meu bisavô. Desde pequeno, minha mãe, meu pai, meu avô, meus tios, todos sempre amaram cães e lobos, e por causa disso, eu sempre tive um cachorro ao meu lado. Por causa disso, me tornei um grande fã da história do lobisomem, tanto pelas histórias que meu bisavô já tinha passado ou minha mãe. Porém, quando aconteceu comigo, foi algo horripilante. Sempre quando eu lembro da imagem, eu posso sentir um calafrio percorrer toda a minha espinha. Eu tinha apenas 14 anos, e como todo final de ano, eu ia visitar minha avó no Ceará. Ela morava em uma espécie de sítio, afastado da cidade. Por causa disso, eu podia desfrutar todos os anos das belezas da natureza. Muitas vezes eu até acampava. Mas o fato mais marcante é que meu avô, que já tinha falecido, teria feito um grande caminho inteiro para uma linda árvore de laranjeira, e pelo menos uma vez eu iria vê-la durante a viagem. Desta vez, mais velho, podia ir de bicicleta junto com meu primo para ver a laranjeira. Como toda mente adolescente, eu pensava que as histórias sobre lobisomem eram apenas lorotas. Porém, desta vez, saindo ao anoitecer, mais ou menos umas 19h30, minha avó brincou, dizendo: Cuidado, se o lobo te pegar, vai fazer picadinho de você. Não vou mentir, na hora eu achei legal e tudo, mas uma grande mentira. E sempre que alguém me contava uma história sobre lobo, lobisomem, eu sempre achava mentirosa, mesmo não dizendo. Bom, saindo pelo caminho, acompanhado por cães da minha avó, logo pude perceber uivos estranhos vindo de dentro da mata, que estaria ao redor do caminho. Tenho que admitir, eram horripilantes. Aquele caminho era também muito horripilante. Uma estrada de terra com grama alta dos lados. Eu sempre me cagava quando passava por ali, de dia ou de noite. Porém, infelizmente meu primo arregou no meio do caminho e decidiu voltar ao invés de me levar para a laranjeira. Segundo ele, havia uma raposa que estaria matando as galinhas por ali. Então ela poderia nos atacar se estivesse pela redondeza. Afinal, eu era um garoto da cidade. Mesmo sabendo que a raposa é perigosa, eu poderia fugir dela de bicicleta. Então, continuei o caminho sozinho, com os fiéis cachorros que me seguiam por toda parte. Porém, cada vez que a gente escutava um ruído, eles ficavam em alerta. Já perto do local, pude escutar muitas vacas mugindo, ovelhas correndo, ou coisa parecida, até cair da bicicleta, ao ser surpreendido por uma ao sair do mato. Por causa disso, eu fiquei com o pé atrás de ir na laranjeira. Decidi voltar, porém os cães correram na direção da árvore. Decidi voltar, porém os cães correram em direção de uma árvore. E eu não podia abandoná-los. Na verdade, eu estava cagando de medo para voltar naquela escuridão. Eu deixei a bicicleta caída e entrei dentro do mato, junto com os cachorros. Porém, quando eles viram uma espécie de criatura, eles pararam imediatamente, em alerta e com medo. E vendo um pouquinho à frente, eu pude ver uma criatura humanoide, cheia de pelos pretos. Estava de costas, parecia um cachorro, porém não tinha rabo. E além disso, sua curvatura era muito maior que qualquer cachorro que eu já tinha visto. Ele poderia até ficar em pé, comendo uma galinha. Eu pude ver a horripilante criatura que estaria no local. Se eu tivesse calma, até eu voltaria sem tentar fazer barulho.
mas em completo pânico acabei gritando e caindo no chão, chamando a atenção da criatura. A imagem dela, ao virar, era totalmente bizarra. A cara demoníaca, dentes afiadíssimos e uma expressão desigual. Os cães estavam paralisados. Poderia ser feito do sono ou até alucinação. Afinal, fiquei pensando no caminho até o local da criatura. Porém, não fiquei parado. Entrei dentro do mato e corri. Bastante para não ver mais a criatura, nem a estrada, nem a casa de minha avó. Fiquei perdido por mais ou menos uma hora, até encontrar os cães, que ainda estavam horrorizados. Contei para todo mundo, mas ninguém acreditava. Porém, muitos cidadãos falaram que viram essa mesma criatura pelos marcos, perto da laranjeira. Foi possível encontrar uma marca de garra que não se encaixava com nada. Além do que, os cães que me seguiram nunca mais chegaram perto da laranjeira. Desde aquele dia, nem eu. Para minha família, a árvore é conhecida por uma lembrança e marca. Porém, por mim, é conhecida por horror. Será mesmo que seria um lobisomem? Poderia ser um demônio ou um espírito que guardava a árvore. Poderia ser até meu avô. Poderia ser até meu avô, caso tenham a mente aberta. Mas de qualquer maneira, essa é a minha história. Agradeço a todos que ficaram até aqui. Se gostaram, deixem seu like e se inscrevam no canal. Se tiverem alguma história, encaminhe para a gente. Nosso e-mail estará fixado no primeiro comentário. Será um prazer ter vocês conosco.